Oi, este é apenas um corte do podcast Nômade. Para escutar o episódio completo e dezenas de outros episódios, basta acessar a sua plataforma de podcast favorita. Vamos ao corte. Que legal. E sobre os perrengues? O Rick revelou aí que também teve perrengue, né? Perrengues Putz, teve, cara. memoráveis. Perrengues Alguns, memoráveis. assim. Teve vários. Teve alguns. E geralmente, é o que o Rodrigo falou, eu acabo tendo essas ideias e às vezes, assim, na maior parte das vezes dá boa, mas às vezes, eu não sei se eu sou otimista demais, eu acho que, sei lá, eu acho que tudo vai dar Sim. certo, às vezes dá errado legal, assim. Acho que o maior foi o da Geórgia, né? A Geórgia e o da Namíbia mesmo também. Foi um problemão, poderia ter virado um problemão maior ainda, assim. Tá, então quer você contar que primeiro? escolhe, Heitor. Nós temos uma história pode falar atolamento? Atolamento num lago afastado e dramático na Geórgia. Ou nós temos a história também de um atolamento num dunas/mar na Namíbia. Qual você quer? Eu quero aquele que pessoas... Passou um carro aqui. Eu quero aquele que pessoas, de certa forma, atrapalharam a situação, sabe? Que teve pessoas ali que pioraram a situação. Não sei, alguém que disse um caminho errado, ou, enfim... Tem algum que as pessoas acabaram atrapalhando ainda mais a situação, ou foi só perrengue de natureza? Não, só por tem curiosidade, quando você fala pessoas, pode ser eu, por exemplo? Claro, pode ser você. Eu que atrapalhei. As duas, Pessoas, né? na verdade, ajudaram, né? Mas as pessoas que atrapalharam, eu diria que fui eu, né? E foram nas duas. Eu vou pegar aqui o meu óculos de psicólogo de casal aqui um minuto para... E agora, teve uma história que uma pessoa salvou, né? Pronto, então vou retificar. Eu quero uma pessoa aleatória que entrou na história e fez a diferença, vai, e que salvou. Tá. Então agora ajudou. Beleza. Então é da Namíbia. Isso. Cara, a gente estava numa área na Namíbia que pensa assim, é uma área que é mar, né? Namíbia tem uma grande costa ali. Sim. E aí tem uma grande faixa de dunas. E entre as dunas e o mar, você tem uma faixa de areia por um determinado momento do dia. Eles até falam que é um lugar lindo, o pessoal faz passeio de helicóptero, onde o deserto encontra o mar, que eles falam, né? Lindo, maravilhoso, assim, como incrível muita coisa lugar. na Namíbia, incrível. E aí a gente estava com o carro, a gente fez a gente alugou um carro 4x4, então isso nos deu uma segurança para poder, né? Ah, beleza, agora temos o carro 4x4, podemos ir em qualquer lugar, que tá tudo bem. E aí a gente, enfim, eu tive a ideia da gente andar por aquela faixa de areia. Falei pra Pri, nossa, vai ser maravilhoso. Faz o seguinte, você dirige, inclusive, gata. Não, eu já estava dirigindo, Você já estava né? dirigindo, é verdade. E digamos que eu não tinha pego o carro muitas vezes, assim, sabe? Ainda não estava muito acostumada com dirigir e tal. E é nessas horas que eu falo, não sei por que eu... Tem hora que, a maioria das vezes, quando eu aceito os desafios, dá boa. Mas enfim. Tem um outro ali que sai fora do controle. E aí, a ideia do Rick foi qual, amor? Foi uma ideia de dirigir, de você dirigir. Descer a duna, descer né? as dunas. Descer a duna de carro. Tinha uma... Não é que assim, a gente desceu a duna do nada. Tinha um caminho para carro, né? Tinha uma entradinha ali, mas era deep sand, né? Tipo, areia, bastante areia, fofa, areia né? de praia, né? É uma duna, tem areia. Era um caminho, mas tinha um caminho de carro para descer, para praia, né? Aí, enfim, descemos, e aí, enfim, como o plano, né, tinha sido concebido inicialmente, estava sendo maravilhoso. Poxa, você está naquela faixa de areia ali, do seu lado esquerdo da gente ali, estavam as dunas, do lado direito o marzão, só a gente ali, nossa, muito legal. Daí a gente começou a ir, e assim, não tinha praticamente ninguém. A gente viu, acho que 2 pescadores, e aí o último pescador, o segundo que a gente, e último, né, que a gente pessoas viu... que desciam com o carro também, paravam o carro ali onde a gente estava andando e estavam pescando, né? Mas fazia tempo que a gente tinha passado por eles. E aí o último pescador que a gente tinha cruzado já fazia, sei lá, uns 5 quilômetros, mais ou menos. Sei lá, não contei, mas por aí. E aí a gente começou assim, a não ver nenhum retorno, nenhum lugar, não retorno, mas nenhuma saída. Da mesma forma que a gente entrou, a gente não conseguia ver nenhuma saída. Não dava para subir as dunas, assim. As dunas eram bem íngremes e tal, não dava para subir com o carro. A gente tinha que voltar pelo mesmo lugar que a gente desceu, né? Exato. Que a gente pensou. E aí a gente falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos retornar, que tá ficando meio perigoso, né, e tal. Na hora que a Pri foi abrir, assim, para ela poder ter ângulo, como eu falei, a faixa de areia ela era relativamente estreita. Na hora que a Pri foi abrir para ter um ângulo para virar o carro,
atolou. E aí, beleza, até aí não tinha ligado o modo pânico na gente. Eu já tava. Em mim, não. Eu já, modo pânico. É porque a Pri já vive no modo pânico. Areia movediça. Foi areia movediça. Pra ela já era areia movediça, exatamente. Já ia morrer ali. E aí, o que acontece? Pra mim, tava tudo bem, porque, se eu não tô enganado, foi no dia anterior. Você me ajuda a Que o lembrar carro agora. atolou a primeira vez, No a dia gente anterior, conseguiu tirar. Atolou, a gente conseguiu tirar facinho, assim, A gente e tal. tinha uma pá no carro. Tinha uma pá. Beleza. E aí a gente... O que eu pensei? Eu falei, tranquilo, já fiz isso uma vez. Tô, né? Já tive essa experiência aí em desatolar o carro. Beleza. Uhum. E aí acontece que, cara, a hora que eu desci do carro, a situação era muito, muito dramática mesmo. Porque tinha areia na parte no protetor de cárter. A areia atolou tanto que, assim, mesmo sendo uma caminhonete que é super alta, a areia estava encostando no protetor de cárter embaixo do carro, né? saca? Aquela areia molhada. Quando eu fui abrir, então pegou a parte da areia mais molhada, né? Do mar. Pois então, é. E aí a gente... Aí começou o desespero, né? Aí Por que tira bateu o areia, desespero? tira, pega pá. Por que bateu o desespero? Não, isso ainda não, a gente não tinha ainda percebido isso. Mas tudo bem, a gente começou a tirar, aí o Rick ia pro carro, ele ligava o carro, tentava ir e atolava mais, sabe? Aí a gente olhou para a duna e a gente viu a marca da água. Aí a gente entendeu o tamanho do problema que a gente tinha se metido, assim. A gente viu que se a água chegasse, ela ia chegar invariavelmente, porque tava a marca da água no pé da duna, se ela chegasse até aquela marca ali que, sei lá, tinha acontecido no mesmo dia ou no dia anterior, o carro ia ser completamente encoberto pela água, assim. Era como se fosse maré baixa, e aí vocês viram Isso. Quando a maré tá alta, né? Perfeito. Entendeu? E aí aquela situação não melhorava, pelo contrário, ela só piorava, o carro só entrava mais. Porque a maré começou a subir mais, e daí as ondas começaram a bater na roda de trás. E conforme a onda batia, a roda afundava mais. Nossa senhora. Nossa, e aí, desespero. Aí, assim, a gente tentou de tudo, a gente tentou todos os recursos no carro. A gente pegou os tapetes do carro para tentar dar atrito ali. A gente tentou usar a escada para levar para a barraca, né? Porque essa caminhonete ela tinha aquelas barracas de teto, assim. A gente usou a escada. Para fazer. Como é que fala isso? Para fazer força no pneu, assim. Uma alavanca? Como se fosse uma alavanca. Tipo alavanca. A gente pegou esse. Cavamos pra caramba, tinha uma pazinha lá, né? Aí cavamos pra caramba. Nada, só piorava. Aí eu falei, cara, se eu não fizer algo. Se eu não sair daqui e tentar ajuda, a gente vai ficar e, nossa, ferrou. Não era um perigo de vida ali que a gente tava, porque no final das contas era só a gente subir a duna a pé e beleza, a gente não ia morrer. E também, né, sabemos nadar e tudo mais. Mas ia ser um prejuízo tão grande, assim, tipo, os turistas cabeções aí, tipo, vai lá e deixa o carro atolar na praia da Namíbia e aí o negócio da PT e tudo, nossa, ia ser um grande prejuízo, assim. E aí a gente, enfim, aí eu, beleza, comecei a correr até aquele último pescador que a gente tinha visto ali a uns 4, 5 quilômetros atrás. E, para nossa sorte, ele estava lá. E, para nossa sorte, ele era um cara legal. E aí, na hora que eu cheguei e falei para ele o que tinha acontecido, ele me tranquilizou. Ele falou, semana passada eu tirei uns turistas ingleses na mesma situação daí e tal. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Aí eu, sabe quando você dá aquela respirada? Falei, não, mas peraí, a maré vai estar vindo. Ele falou, não, calma, eu conheço a maré aqui, ela vai levar sei lá, ele falou na ocasião, 1 hora e pouco para... Na minha cabeça era 5 minutos. E o carro estaria cheio de água. E aí, enfim, aí deu tudo certo, ele tirou a gente lá, e, enfim, e aí deu tudo certo. Um cara foi muito bacana, querido, né? Pois é. Aí a gente foi lá no posto, abastecemos o carro para ele. Que legal. Um cara muito querido, assim, né? Foi. Nossa, um anjo. Nem sei o que aconteceria se não fosse ele. Mas na Geórgia não teve ninguém para ajudar vocês, pelo que eu entendi. Não. Qual foi a treta da Geórgia? Vamos lá. Bom, na Geórgia, a gente também estava viajando de carro, um carro 4x4, e nós decidimos, lá tem muitos lagos, então era mais um lago que a gente decidiu visitar. E as estradas da Geórgia podem ser bem desafiadoras, então por isso que um 4x4 é bem necessário. Então, era um lago, assim, bem afastado, e a gente era uma estradinha bem sinuosa, assim, tava um dia, tinha sido um período bem chuvoso, então a estrada estava bem lamacenta, assim, mas quando a gente estava subindo ainda estava ok.
A gente estava mais ou menos talvez uns 4 quilômetros do lago, e daí a gente começou a pegar uma estrada muito ruim, muito, assim, ela era uma estrada, assim, que eu não sei nem se eu vou conseguir explicar em palavras o perrengue, assim, porque era uma estrada só que cabia um carro. Pior estrada da vida. E era um lamaçal, não dava para retornar, o Henrique não podia parar, porque era só lama, o carro ia quicando, assim, e assim, nos buracos das lamas, assim, nos buracos, ele só foi. E eram umas subidas, assim, tipo, esburacado, com lama, e umas descidas, e assim, era só uma estrada. Enfim, olha, nesse dia, assim, eu descobri que eu acho que não, pelo menos até aquele momento, eu não tinha problemas no coração, porque, gente, eu sentia meu coração bater na garganta, assim, era um negócio de louco. E o Henrique, assim, na adrenalina de chegar. Enfim, foi bem intenso, mas a gente chegou bem próximo do lago, chegamos no lago, já era quase de noite, mas olha, a gente não via ninguém, não tinha ninguém nessa estrada, não tinha casa, não tinha pessoas, não tinha outros carros, era só nós, assim, era um negócio bem, assim, selvagem mesmo. Chegamos bem próximo do lago e daí tinha uma descidona, e eu falei, nossa, amor, aí eu vou culpar, vou falar de você. Eu falei, não, amor, melhor parar aqui, porque a descida tá muito descida, muito lamaçal e tal. Ele resolveu descer, falou, não, vamos chegar mais perto do lago. A gente estava uns 50 desceu. metros, mais ou menos. Eu queria, porque como a gente ia acampar, que é como é o tipo de viagem que a gente estava fazendo na ocasião, eu queria, né, para ter a conveniência de acessar as coisas dentro do carro e tal, perto de onde a gente ia acampar, eu queria deixar o carro um pouquinho mais próximo da beira do lago. Só que foi uma má ideia, assim. Porque... Foi, sim, uma péssima ideia. Pois é. Porque daí nós descemos e daí na hora que ele estacionou, ele atolou o carro. E daí já era numa beira da vegetação, assim, até era um espaço maior ali, até dava para retornar e tal, mas enfim, atolou. E o carro, assim, era tanta lama, assim, que o carro foi virando, ele foi descendo, ele foi escorregando. Conforme o Rick tentava dar ré ou ir para frente, não importava o que ele fizesse, o carro ia para o lado. Ele tombava para o lado, assim. Tanto que o carro ficou estacionado, tombado para o lado, né? Super atolado. Aí a gente olhou aquilo e falou, bom, não temos o que fazer. Sem sinal de internet, sem nada. Sem sinal de telefone, sem sinal de nada. Uhum. Nós acampamos naquela noite. O lago, assim, ó, pro Rick é aventura. Para mim, é tipo... parece que eu vou morrer, sabe? Porque o lago era tudo escuro. Era um lago, nossa, ele é um lago, assim, muito bonito, sabe? É um lago, assim, enorme, e ele é rodeado por árvores muito grandes. Mas isso, num tempo de chuva, chuvoso, lamacento, era muito... Parecia que, sabe, que alguém ia puxar minha perna naquela noite, entendeu? A Priscila, você tá vendo, Heitor, que a Priscila é dramática, né? A situação, sim, foi um perrengue, o carro atolou, beleza, eu coloquei a gente numa situação complicada. Mas, de novo, não era um perigo de vida, a gente não ia morrer ali. Só que, sabe, assim, cara, era um cenário de filme de terror. Filme de assim. terror, Tinham, isso que eu tô tentando sei mostrar. Lá, quantos milhares de sapos ali coachando. Nossa, sabe aquela névoa, quando a névoa bate assim na água? E não tinha mais ninguém. A gente cometeu um outro erro, né? Além de o erro em si de ter ido até lá, outro erro foi de chegar à noite. Quando você vai acampar num lugar de forma selvagem, você não chega à noite, né? Você tem que chegar sempre de dia para poder entender qual que é o lugar, onde você vai parar. É muito mais conveniente, né? E mais seguro também. E aí a gente acabou chegando à noite e tal. E aí, enfim, qual que foi a minha reação? Falei, bom, realmente, né? O carro tá atolado. Agora a gente não pode fazer nada, tá escuro, não dá para fazer nada, a gente não deveria tentar. E a gente já ia acampar aqui de qualquer forma. Vamos montar barraca, vamos tomar um vinho para dar uma relaxada. Amanhã a gente cuida disso. Vamos deixar o problema de amanhã para amanhã. E aí o que eu tentei fazer. Só que a Pri, enfim, ficou muito nervosa. Nem conseguiu dormir. Acho que eu tive um ataque de pânico naquele dia, pelas descrições do que eu senti, assim, eu acho que rolou um ataque de pânico em mim. Eu nunca tinha tido, mas pelos sintomas, assim, eu acho que eu tive. E não dormi aquela noite, levantei às 6 da manhã, fui para o carro analisar a situação, comecei a carregar pedra, comecei a ver umas pedras para posicionar, uns pedaços de madeira para poder posicionar o carro e a gente poder sair de lá. Eu acordei, assim, olhei para a cara da Pri, tava desesperada, tipo, carregando as pedras, assim, tentando de toda forma pensar numa maneira de
de tirar a gente dali, e deu certo. E eu olhei para ele e falei, Henrique, eu só quero ir embora daqui. A gente não tem uma foto desse lugar, um vídeo, nada, só a história para contar, porque assim... mas no fim, saímos de lá, foi terrível, o carro ficou patinando, ele não saía. Na hora de ir embora, a mesma coisa, lamaçal. Só que, se a gente pudesse estender um pouquinho mais, o carro deu problema, porque a gente errou, assim, a gente colocou a marcha no lugar errado. O carro quebrou quando a gente chegou numa cidadezinha, a gente estava com o carro parado num posto de gasolina, alguma coisa assim. Uma família veio falar com a gente, um senhor, na verdade, e resumindo bem a história, além deles nos ajudarem, eles ainda levaram a gente para casa deles. Era uma família, assim, os georgianos são maravilhosos. Ele levou para casa dele. A esposa dele fez café da manhã, pegaram frutas do pé, fizeram almoço, serviram vinho, deram presentes para nós. E eu estava tão nervosa naquele dia, sabe? Tão, assim, resultado do nervoso daquela noite. Mas depois eu senti um negócio tão especial, assim, de como as pessoas podem ser boas e como coisas boas sempre acontecem depois de coisas ruins, sabe? Foi uma situação tão polarizada, no sentido de uma situação tão difícil para mim, mas depois uma situação tão amorosa, assim, foi enfim, demais. Um perrengue com Fortes uma boa emoções. recompensa. Gente, esse corte é um oferecimento da Phono House, uma empresa especializada em soluções para podcast. O episódio completo está na sua plataforma de podcast favorita. Até breve!